Aí eu cito o caso da Venezuela, que eu tive a oportunidade de viver por 2 anos lá e assistir, não é, o início do processo de desintegração de um país. A Venezuela, na realidade, ao longo da história independente dela, ela teve pouquíssimos momentos de democracia. A maior parte foi de ditaduras. Mas, em 1958, caiu a ditadura do Pérez Jiménez, apesar de toda a infraestrutura de rodovias existente na Venezuela ter sido construída pelo Pérez Jiménez. Muito bem. E aí, 2 partidos, Ação Democrática e o COPEI, se revezaram no poder durante 40 anos. É o período chamado do Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo é uma cidade ao noroeste assim, da Venezuela, onde foi feita a reunião que estabeleceu esse pacto. Muito bem. País rico em petróleo, mas nunca deram um olhar mais atento à questão dos menos assistidos. Estão convivendo no país grandes riquezas, em número muito reduzido, e uma grande parte da população sempre aguardando que aquele dinheiro do petróleo chegasse para eles. Tiveram uma guerrilha na década de 60, inclusive com militares cubanos atuando dentro da Venezuela em apoio a essa guerrilha. A guerrilha perdeu, foi batida, mas um dos líderes dele, chamado Douglas Bravo, ele fez uma autocrítica e disse assim: para ganharmos, precisamos das Forças Armadas. E a partir daí, iniciou-se um processo de infiltração nas Forças Armadas venezuelanas. Desse processo nasceu quem? Hugo Chávez. Aparece um argentino meio nazista, chamado Norberto Ceresoli, que monta uma doutrina para o Chávez baseada num tripé. Qual era o tripé? Exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, o dono de tudo, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, por meio daquilo que ele chama de missões, que é o equivalente aos nossos programas assistenciais que temos aqui no Brasil. E aí, deu no que deu. O preço do petróleo caiu, Chávez morreu, não tinha nenhuma liderança, e o país está se destruindo. Mas o que eu quero destacar aqui? Muita gente diz, pô, o Brasil vai virar uma Venezuela. Jamais, meus irmãos, jamais. Porque na trilogia podemos até ter o caudilho, podemos até tentar ter alguma coisa do povo, mas jamais teremos as nossas Forças Armadas comprometidas com um processo dessa natureza. E a diplomacia paralela? Essa os senhores conhecem bem. Próximo. É a do Foro de São Paulo. Reinou aí durante os últimos 15 anos, soberana, porque vários dos nossos países da América do Sul tiveram seus governos sob a égide das organizações de esquerda ligadas a essa nova internacional. Eu até a chamaria da quinta internacional, a Internacional do Foro de São Paulo. Ganhou esse nome, criado sob a égide do Fidel Castro, em 1990, lembre que em 89 cai o Muro de Berlim, Fidel Castro sente que a União Soviética vai ser desmoronada e que aí acabaria aquele famoso ouro de Moscou que era aportado lá para Cuba. Ele precisava de novas fontes de financiamento. E aí reúne todas essas organizações na cidade de São Paulo, daí o nome Foro de São Paulo. Próximo. Aí eu cito o caso da Venezuela, que eu tive a oportunidade de viver por 2 anos lá e assistir